Gente, paz do Senhor, boa noite. O apóstolo está falando aqui de vez em quando, às vezes a gente troca alguma ideia. Se ele souber a quantidade de ideia que eu já preguei dele, ele vai ver que eu estou devendo para ele ainda. Poder estar aqui no Projeto Vida é sempre uma alegria. Estar com vocês é sempre muito inspirador. Poder estar com o apóstolo Joel, a apóstola Silvia, toda essa família tão querida, todos os pastores. Eu estou acompanhado da minha família, Mara, minha esposa, nossos dois filhos, Benjamin e Luiz, estão no Culto Kids. Que bom poder estar essa noite aqui com vocês e poder também compartilhar uma palavra de Deus ao seu coração. A você que está pela transmissão, que bom poder falar a você, que Deus te abençoe e possa tocar a sua vida aí também com essa palavra. Tem uma frase que está em meu coração e eu gostaria de ministrar com vocês esta noite em Juízes, capítulo 6. Juízes 6, e tem uma frase que está em meu coração. Talvez eu não te daria ela como um tema para essa noite, mas eu te daria como uma frase para a gente pensar esse texto a partir dela. Se você pode, repita comigo, diga: eu decidi acreditar. Você pode repetir isso, convicto disso, diga: eu decidi acreditar. Talvez eu estou falando a alguém que os últimos dias têm sido dias que você tem estado reflexivo, pensativo, desanimado, pensando talvez em desistir, reconsiderando muita coisa, mas essa palavra vem de Deus ao seu coração esta noite. Eu decidi acreditar. Juízes capítulo 6, Juízes de número 6. Se você talvez está pela transmissão, você pode acompanhar por aí também, e você que estiver talvez próximo a alguém que estiver sem Bíblia, se você pode, dê uma carona aí para ele, para ela, para a gente compartilhar esse texto esta noite. A partir do verso 1, a palavra de Deus está escrita assim: porém os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas por 7 anos. E prevalecendo o poder dos midianitas contra Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. E sempre que Israel semeava, subiam contra ele os midianitas, os amalequitas e também os filhos do Oriente, e contra eles se acampavam e destruíam todo o produto da terra, até chegarem a Gaza, e não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois e nem jumentos. Eles subiam contra os seus rebanhos e tendas como um enxame de gafanhotos, e eles eram tão numerosos que ninguém podia contar, nem a eles e nem aos seus camelos. Eles entravam na terra para a destruir. Agora, um pouco mais à frente, versículo de número 12, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás, o abiezrita, onde Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o esconder dos midianitas. E quando o anjo do Senhor apareceu a Gideão, lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Gideão lhe respondeu: Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que é que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. O Senhor olhou para ele e disse: vai nesta tua força, e você vai livrar Israel dos midianitas e de toda a sua mão. Porventura não te enviei eu? Respondeu-lhe Gideão: Senhor meu, com que livrarei a Israel? A minha família é mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa de meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse: eu hei de ser contigo, e tu ferirás aos midianitas, como quem fere a um só homem. E se você leu comigo, diga amém. Para a gente compreender todo o contexto do livro dos Juízes, tem uma frase que é a frase que mais se repete nesse livro. É a frase que diz: e fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou. Essa frase se repete com muita frequência. Praticamente cada 2 capítulos você tem a menção dessa frase. Por que isso acontecia? Todo esse livro aqui, ele se dá dentro de um ciclo vicioso. E como que funcionava a engrenagem desse ciclo?
Deus, em primeiro lugar, sempre abençoava o povo de Israel. Tudo que o povo fazia dava certo. As plantações, criações, tudo que eles investiam tempo, Deus abençoava a produtividade daquilo. Mas quando o povo vivenciava esse favor de Deus, em vez deles manifestarem gratidão ao Senhor pelo quanto Deus estava abençoando eles simplesmente permitiam que a bênção de Deus fizessem eles se acomodar. E eles iam esfriando-se espiritualmente, relativizando valores pessoais, morais, da comunhão com o Senhor, e iam se desviando de Deus, começando a adorar os deuses das outras nações. Em vez deles utilizarem o fato da bênção e do favor de Deus sobre eles como um meio deles fortalecerem a comunhão e o comprometimento com Deus, eles usavam isso para se acomodarem com o conforto que Deus proporcionava a eles, e isso fazia com que eles iam se esfriando na comunhão com o Senhor. Como que então funcionava todo esse ciclo vicioso do livro dos Juízes? Ao ponto que eles iam se distanciando de Deus e banalizando a comunhão, a pureza, o temor ao Senhor, e adorando aos deuses das outras nações, Deus ia permitindo que os povos dessas outras nações se levantassem contra Israel e perseguissem, oprimissem e subjugassem o povo. Quando eles entravam então nesse ciclo de opressão por meio dos povos inimigos, aí eles sabiam que havia um que poderia socorrê-los. Quem? O Senhor. Mas eles se lembravam que o saldo com Deus não estava positivo, estava negativo, porque eles haviam virado as costas para Deus. Então eles voltavam-se para Deus com um sentimento de arrependimento, de quebrantamento, e diziam: Senhor, tenha compaixão de nós, perdoe a nossa iniquidade e manifeste favor, graça e bondade sobre a vida da gente. Então Deus virava o ciclo de Israel, permitindo que um homem ou uma mulher, um juiz, se levantasse entre o povo. E os juízes aqui eram figuras não do judiciário, como na configuração do nosso tempo, mas a grande maioria dos juízes eram líderes militares, que tinham a missão de se levantarem entre o povo, organizarem um exército, e com esse exército colocarem esse povo inimigo, que por muitos anos estava oprimindo a Israel, em retirada do território, para que o povo pudesse então ter novamente tranquilidade e controle da terra, e serem livres daquele tempo de escravidão, de opressão, que os povos inimigos haviam acabado colocando imposto sobre o povo de Israel. Quando eles viviam esse favor de Deus, de um juiz ser levantado, de Deus dar vitória ao povo e dos inimigos baterem em retirada, Deus então iniciava um novo ciclo sobre Israel. E o que acontecia nesse novo ciclo? Deus abençoava o povo. Tudo que o povo fazia dava certo. As criações, plantações, todas as investidas do povo, Deus fazia com que fossem prósperas. E novamente, em vez do povo utilizar o favor e a bênção de Deus sobre eles, para fortalecer vínculo, para nutrir comunhão, para manifestar gratidão em uma vida de comprometimento, eles permitiam que a bênção e o favor de Deus fizessem eles se acomodarem. E eles iam de novo se distanciando de Deus, esfriando a comunhão com o Senhor no seu coração, afastando-se de Deus, entrando num cenário de apostasia, de relativização, e quando menos eles esperavam, eles estavam de novo adorando aos povos das outras nações. Aí novamente um ciclo começava. Deus permitia que um outro povo viesse, dominasse, oprimisse, subjugasse a Israel, e então a necessidade de um novo juiz era necessária para que o povo tivesse de novo autonomia do território da terra. Todas as vezes que esse ciclo acontecia, essa expressão era repetida: fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou nas mãos das outras nações. Nesse tempo aqui, há 7 anos, o povo estava sofrendo na mão dos midianitas. 7 anos que eles estavam diante de um tempo de jugo dos midianitas, e era um tempo muito cruel. Imagina que as sociedades da época elas eram totalmente agrícolas, rurais. Então tudo que eles precisavam para subsistência, para viverem, sobreviverem, comprarem, venderem, tinha a ver com criações e com plantações. Os midianitas, já por 7 anos, eles se levantavam contra Israel, e quando chegava, por exemplo, um tempo próximo da colheita, que o povo ia para colher, tudo já havia sido destruído.
As plantações já haviam sido destruídas. Todas as criações já haviam sido destruídas. E aquilo havia criado um sentimento de temor tão grande no coração do povo, de desespero, de medo. Era como que um gatilho de trauma. Eles sempre sabiam que eles estavam tendo o trabalho de plantar, de esperar, mas na época de colher, eles sabiam que o inimigo iria comprometer tudo. Eles haviam se acostumado já com essa realidade. E quando chegava próximo o tempo da colheita, que os inimigos vinham, em vez de eles se posicionarem e dizerem, nós não vamos enfrentar, nós não vamos ceder, nós não vamos nos esconder nem fugir, em vez de eles se posicionarem para defender o que Deus havia dado a eles, que era aqueles territórios, a Bíblia diz que eles haviam construído cavernas, covas, fortalezas, fortificações, lugares para fuga, porque eles pensavam que era mais fácil fugir do que enfrentar. Que era mais fácil não enfrentar aquela realidade com medo de serem destruídos, do que encarar aquilo ali como um problema que poderia ser vencido, porque Deus estava com eles. Então imagine esse cenário, ano após ano, eles tinham trabalho de colher, de esperar, de colocar expectativa. Na hora de colher, depois de terem tido todo o trabalho de plantar e de semear, os inimigos vinham e destruíam. Ano após ano, cenário após cenário, ciclo após ciclo. Sempre o caminho que eles escolhiam era de fuga, era de desespero, era de desesperança e de desacreditar. Só que a Bíblia diz que nesse ano aqui, no 7º ano, daquele período que os midianitas estavam oprimindo os filhos de Israel, a Bíblia diz que um homem chamado Gideão, ele decidiu acreditar. Um homem chamado Gideão se posicionou e disse, não, quem quiser fugir esse ano, pode fugir. Quem quiser se esconder esse ano, pode esconder. Quem quiser pegar o caminho de fuga, ir para os montes, para as cavernas, para as fortalezas, os locais de abrigo, que normalmente é o que a nação vai para não enfrentar os midianitas, pode tomar esse caminho de fuga, não tem problema. Eu terei uma postura diferente esse ano. Eu vou enfrentar, eu vou confiar, eu vou acreditar que Deus é poderoso para nos livrar. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Para Deus realizar uma grande obra, nem sempre Deus vai contar com muita gente. Todo grande projeto de Deus sempre contou com uma pessoa que acreditou. Toda grande visão de Deus sempre foi abraçada primeiro por alguém que decidiu acreditar contra a lógica, contra a normalidade. Talvez o cenário que você tem vivenciado nestes dias, nessas semanas, talvez durante até algum período de alguns anos já, tem sido um cenário que tudo que ele tem causado a você e trazido a você é desesperança, desânimo. Talvez você sonha, planeja, se organiza, espera, planta, dá os passos certos, mas no tempo de você colher, começar a vivenciar a realização daquilo que o seu coração tem buscado em Deus, talvez você tenha fugido, se escondido, você tem tido medo, você não tem acreditado, enfrentado. Deus está falando com você esta noite. Você precisa decidir acreditar. Você precisa entender que Deus é Deus de ciclos novos e de histórias novas. Não importa talvez se o cenário geral é de gente que tem fugido, se escondido, perdido a fé. Deus vai revestir você com uma coragem tão extraordinária. Você vai enfrentar essa realidade. Deus vai honrar a sua fé. Você vai viver um tempo novo de Deus sobre a história da sua vida. Gideão é um exemplo para a gente que talvez ter pensado por algumas vezes que não era possível, não significa que Deus não é capaz de fazer isso. 6 anos, cadê Gideão naqueles anos? Não sei, é no 7º ano que ele vai aparecer. Tem gente que está sendo moldado por Deus. Tem gente que talvez já sucumbiu diante de medos e temores lá atrás, e talvez está pensando que essa realidade continua a se projetar e a se renovar. Deus está dizendo para você, no ano passado você pode até ter desistido, nesse ano você vai acreditar. Em guerras anteriores você pode até ter fugido, dessa vez você vai enfrentar. Há um princípio muito interessante quando Paulo escreve aos Romanos. Paulo diz o seguinte, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Não vos conformeis, mas transformai-vos. Paulo usa ali um verbo que é o verbo formar em 2 tempos, conformar e transformar, ok? Há uma lógica muito curiosa dentro disso. Essa água aqui, ela tem uma forma sim ou não? Não. Se ela tivesse, por exemplo, uma jarra, ela estaria na forma da jarra. Se ela tivesse em um copo, ela estaria na forma do copo. Mas como ela está em uma taça, ela está na forma da taça. Por quê? Porque ela se conforma.
Quando Paulo diz, não vos conformeis com esse mundo, o que ele está dizendo é o seguinte: não aceite a forma, o padrão, o modelo, as tendências. A tendência desse tempo é de desistência. A tendência desse tempo é de gente olhando e dizendo, ó, não tem mais jeito para o Brasil. A tendência desse tempo é de gente olhando e dizendo, ó, o futuro está incerto. A tendência de muita gente nesse tempo é olhar e dizer o seguinte, ó, não tem mais jeito. Quem conseguir que fuja. Quem conseguir, tente salvar a sua própria realidade. O Senhor está dizendo para você, você não vai abraçar a forma, o modelo, a tendência, o padrão. Aquilo que todo mundo pensa e pensa que vai ser a única realidade que vai acontecer. Deus vai te fazer prosperar em um cenário que talvez muita gente desistiu. Deus vai te fazer avançar em um cenário que talvez muita gente perdeu a fé e perdeu a esperança. Eu venho esta noite aqui para dizer a você que Deus está falando a você que é possível você acreditar que quem quiser pegar montes, cavernas, fortalezas, esconderijos para fugir, eles estão livres para fazer isso. Você não. Deus vai te dar uma estratégia, Deus vai te mostrar uma ideia, Deus vai te dar uma solução em todo esse caos. Você vai acreditar e Deus vai usar a sua vida como um cenário de recomeço e mudança diante dessa história. O Gideão está acreditando. Você pode repetir comigo? Diga: Gideão decidiu acreditar. Você tem noção do que é toda uma nação desistir e um homem só acreditar? Toda uma geração perder as esperanças e um homem só confiar? Primeira coisa que eu preciso dizer a você aqui: desistir não é uma opção que você tem. Você pode encorajar alguém perto de você? Diga para essa pessoa: desistir não é uma opção que você tem. Você tem muitas opções: se reinventar, tirar força da fraqueza, buscar ânimo em Deus. Agora, não considere desistir como uma opção. Tem uma coisa que a gente precisa entender aqui, escute isso: todas as vezes que você não desistir, Deus vai te dar uma estratégia. Todas as vezes que você não desistir, Deus vai te mostrar um caminho. Todas as vezes que você não desistir, Deus vai fazer você enxergar algo que ninguém conseguiu enxergar. Você lembra dos 4 amigos que levaram um paralítico e chegaram diante da porta da casa que Jesus estava? Alguém olhou e falou assim: ó, que pena, está cheio. Quem sabe Jesus faz um culto de novo amanhã e vocês retornam. A solução mais fácil ali era desistir. Aqueles 5 homens, o paralítico e os 4 amigos, não consideraram desistir como uma opção. Alguém dos 5 ali teve uma ideia: ó, se por aqui não dá, talvez a gente vai pelo telhado, talvez a gente abra um caminho por cima. Porque você precisa entender que quando você não considera desistir como uma opção, Deus tem uma ideia para você. Quando você não considera desistir como uma opção, Deus mostra uma saída para você. Deixa eu profetizar essa palavra de Deus aqui sobre a sua vida. Há uma solução que você ainda não conseguiu enxergar. Talvez você está vivendo um cenário que você não consegue ver saída ainda nessa situação. O Senhor está falando para você que uma só ideia que Ele te der é o suficiente. Toda grande crise foi vencida através de uma ideia. Todo caos foi solucionado através de uma ideia. Existem ideias que estão guardadas em Deus, que só Deus pode dar. Existem soluções que estão guardadas em Deus, que a inteligência humana não descobre, que os pensamentos humanos não descobrem, que as ciências da alma não conseguem captar. Existem portas que elas são invisíveis a todo recurso humano. Só Deus pode fazê-la ser vista. E eu estou dizendo a você que se você não desistir, Deus vai te dar uma ideia dessa. Deus vai te mostrar um caminho desse. Há uma solução em Deus para você. Você está entendendo isso? Olha a ideia que Deus deu para Gideão. Era época de colheita de trigo. Colheita de trigo. E o trigo se trabalhava onde? Na eira ou no campo. Qual que era a estratégia dos inimigos? Eles sempre vinham para destruir as plantações antes do tempo da colheita. Olha a ideia que Deus deu para Gideão. Gideão chega um pouco antes dos midianitas, colhe todo o trigo daquela safra e esconde esse trigo no lagar. Lagar não era lugar de se trabalhar com trigo. Lagar era lugar de se trabalhar com uvas. Quando os midianitas chegam e veem um campo totalmente destruído, o sentimento deles é o seguinte: ó, por certo, nós não somos os únicos inimigos que Israel está tendo nesse tempo.
E alguém teve a mesma ideia que a gente, destruir a colheita. Chegou primeiro que nós, fez o trabalho que nós iríamos fazer. Então, no próximo ano a gente se preocupa de destruir a próxima safra. Mas nenhum dos midianitas pensou na ideia de, quem sabe chegou alguém primeiro e guardou isso daí no lagar. Ninguém cogitou a possibilidade de lagar. Era época de trigo, não de uvas. Deus está dando a Gideão um entendimento, que ele está conseguindo preservar o futuro de uma nação. A provisão da mesa das pessoas da sua geração. Porque Deus encontrou um homem que preferiu estar trabalhando no lagar sozinho, do que estar no meio de uma quantidade de gente que preferiu desistir. Tem uma frase que a gente precisa trazer para a mente da gente. Repita comigo: covardes não fazem história. Deixa eu citar algum nome aqui para você da Bíblia. Samua, você já ouviu falar de Samua na Bíblia? Sim ou não? Samua, já? Não Samuel, Samua. Poucos de nós. Gigeal, já ouviu falar de Gigeal na Bíblia? Paute, Gadiel, Safate, Gadi, Amiel, Setur, Jeuel, Nabi. A gente ouve falar desses homens? Quase nunca. Josué, você já ouviu falar? E Calebe. Esses são os nomes dos 12 espias. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: covardes nunca serão lembrados. A história de Josué e de Calebe é contada, dos outros 10 espias não. Ruth, a gente sabe o que aconteceu com ela, porque ela enfrentou os riscos e foi para Belém. A outra nora de Noemi, não. A gente sabe a história de Ruth, não de Orfa. Ruth se casou com Boaz, foi mãe de Obed, avó de Jessé, bisavó de Davi, mau rei de Israel, progenitora do Messias. Alguém ouviu falar mais alguma coisa de Orfa? Não. A vida não reproduz a história de quem não tem coragem. A gente não sabe quem eram os nomes dos homens que fugiam. A gente sabe quem é o nome do homem que acreditou: Gideão. Você está entendendo isso? A vida, ela apresenta a você a opção de você acreditar ou não. Só que aqueles que desistem, aqueles que são movidos por covardia em seu coração, nunca vão adiante. Nunca constroem uma história que vai inspirar pessoas. Nunca deixam um legado, nunca fazem a sua existência valer a pena. Quase sempre eles fazem do seu futuro apenas uma repetição do seu presente e tornam o seu presente apenas uma repetição do seu passado. Deixa eu falar uma coisa para você. O Senhor está falando, você tem a opção até de não desistir, mas é ruim demais não desistir. Você tem até a opção de parar, mas na vida você tem que enfrentar qual dor você vai escolher. Desistir também dói muito, não é só acreditar que dói, não. Acreditar vai ter que te fazer acreditar e enfrentar a dor, às vezes do desespero, da desesperança, de lutar contra as realidades. Mas às vezes desistir dói até muito mais. Porque desistir vai fazer você lá na frente olhar para trás e começar a pensar: o que teria mudado se eu tivesse acreditado? O que teria mudado se eu tivesse pegado um pouco de trigo e ido para o lagar? O que teria mudado se eu tivesse colocado as minhas confianças e expectativas em Deus e confiado que Deus tinha poder para mudar a realidade da minha história? O Senhor está falando a alguém aqui esta noite, talvez aqui presencial ou pela transmissão. Você precisa decidir acreditar e confiar que Deus vai guardar a sua história. Ele vai estar com você no lagar. Ele sabe que você tem medos, Ele sabe que você enfrenta inconstâncias, Ele sabe que talvez você tem tudo para desistir, mas Ele sabe também que se você colocar a sua confiança nele, Ele vai guiar a sua história e vai usar você, assim como Ele usou a história de Gideão. Gideão, ele está entendendo que desistir não é uma opção que ele tem. Ele está no lagar, Deus está dando uma estratégia a ele. Ele está malhando trigo no lagar. Aí a Bíblia diz que de repente o anjo do Senhor veio. Você sabe muito bem que aqui no Antigo Testamento o anjo do Senhor é a ideia do próprio Deus.
aquilo que na teologia é chamado de teofania. Tel vem de teos, Deus, fania, de manifestação, aparição. Eram aparições de Deus no Antigo Testamento. O anjo do Senhor veio e se assentou debaixo do carvalho que estava em Ofra, que pertencia a Joás. O filho dele, Gideão, estava malhando trigo no lagar. E a primeira coisa que Deus fala para ele é o seguinte: o Senhor é contigo, varão valoroso. Você pode repetir isso comigo? Diga: o Senhor é contigo. Essa garantia de presença de Deus muita gente ouviu. Agora, essa próxima aqui pouca gente ouviu. Varão valoroso. Sabe o que Deus estava dizendo para ele? Gideão, eu encontrei valor em você. Só que essa fala de Deus veio depois que Gideão se posicionou. Você está entendendo isso? O Senhor poderia ter falado isso daqui lá atrás, quando o Gideão pensou na ideia de ir para o lagar. Não seria muito mais fácil? Se quando Gideão cogitou o sentimento de não, esse ano eu não vou desistir, não vou fugir junto não. Esse ano eu vou pegar o trigo, vou colher antes dos midianitas, vou destruir a plantação e vou guardar no lagar. Deus não poderia ter visitado Gideão nesse momento, mas Deus visita Gideão quando ele já está trabalhando. O Senhor é contigo, varão valoroso. O que o Senhor estava dizendo a Gideão era o seguinte: você não precisa esperar que alguém reconheça o seu valor para você utilizá-lo dentro daquilo que você precisa fazer. Os céus reconhecem o valor de Gideão na sequência. Gideão está acreditando naquilo que Deus está gerando nele como propósito e como visão, e ele está trabalhando. Tem uma coisa aqui que é curiosa. Se você pode, repita comigo, diga percepção. Diga sensibilidade. Deus mandou Gideão guardar aquele trigo, sim ou não? Não. Ele só teve o quê? Percepção e sensibilidade. Ele teve alguma visão? Teve algum anjo que apareceu para ele antes? O Senhor apareceu para ele depois confirmando. Ele se move dentro daquilo que está sendo gerado dentro dele, mas que você não tem nenhuma manifestação transcendente, sobrenatural acontecendo. Tem uma coisa aqui que me chama a atenção. Os grandes feitos da Bíblia foram realizados por homens que fizeram coisas que Deus não os mandou fazer. Eles apenas perceberam uma necessidade. Deus não mandou Davi enfrentar Golias, ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não mandou Neemias ir reconstruir os muros de Jerusalém, ele apenas percebeu uma necessidade. Deus não mandou Elias ir enfrentar Acabe, ele apenas percebeu uma necessidade. A gente tem um chamado de Jeremias, de Isaías não. Isaías é uma visão, ele vê trono, séquito, glória, fumaça. Ele não tem uma fala dizendo: Isaías, será que você pode ir? Tudo que ele ouve é uma voz, provavelmente uma conversa entre a Trindade, dizendo: a quem enviarei, quem há de ir por nós? Você não tem Deus dizendo: Isaías, será que você pode ir? Ele simplesmente ouviu uma voz, percebeu uma necessidade e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Porque na maioria das vezes Deus vai falar com você não por meio da voz, mas por meio da coragem. Tem horas que Deus vai te dar a visão para fazer, ele vai te conectar a pessoas que vão te possibilitar fazer, ele vai te mostrar a necessidade daquilo que precisa ser feito, ele vai confirmar lá na frente, mas ele vai se mover por meio da coragem que ele vai derramar em você. E se você se posicionar, Deus vai confirmar isso para a glória dele na sua vida. Você está entendendo isso essa noite? O Senhor está vindo, mas é para confirmar, não é para direcionar. O Senhor é contigo, varão valoroso. Só que Gideão tem queixas, e ele apresenta duas queixas para Deus. Quantas queixas? Primeira queixa, ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, como que as próximas gerações vão comentar essa geração diante de tudo que a gente está vivendo? O que a gente vai falar quando a gente contar para as próximas gerações que a anterior foi a geração que conquistou essa terra, foi a geração que saiu do Egito, enfrentou um deserto por 40 anos para tomar posse de uma terra que já tinha dono, mas que o Senhor falou que era nossa? Olha o nível de coragem dessa geração. Como que nós vamos contar para as próximas gerações
o relato dessa geração. Se o Senhor está conosco, o porquê é que todo este mal nos sobreveio? Sabe o que o Gideão está dizendo? Senhor, não dá para entender o Senhor estar conosco e entender que a gente está vivendo o que a gente está vivendo. Gideão não tinha entendido uma coisa: a presença de Deus sempre está conosco, mas tem horas que Deus está não para nos abençoar, mas para nos corrigir. Você está comigo aí? Tem horas que Deus está com você, mas não para te fazer avançar. Tem horas que Ele está com a gente, mas para puxar a corda, para trazer a gente para perto dEle. E às vezes quando Ele puxa a corda, a gente vem quebrado, vulnerável, com mais perguntas do que certezas. Deus estava dizendo: Gideão, eu estou com vocês, só que vocês precisam entender o propósito da minha presença. Esse momento não é para abençoar, esse momento é para corrigir. Esse momento não é para expansão, esse momento é para conversão e correção. 11 de setembro de 2001, essa data te lembra alguma coisa? Todos nós lembramos alguma coisa sobre aquele dia, o dia que as 2 torres caíram em Manhattan, em Nova York. Naquele dia chegaram para o evangelista, o pastor Billy Graham, e disseram para ele: Billy Graham, aonde é que estava Deus quando aqueles homens sequestraram as aeronaves e lançaram elas contra o coração financeiro da nossa nação, os prédios do World Trade Center? Billy Graham olhou com uma cara muito serena, um rosto muito sereno, e disse assim: aonde é que estava Deus? Deus estava no mesmo lugar que vocês o deixaram quando viraram as costas para Ele. Sabe o que Billy Graham estava dizendo? Não confunda o juízo com a ausência de Deus. Esse momento Ele está conosco, mas não é para nos abençoar, é para nos corrigir. É para alinhar aonde é que está a nossa confiança, nossa expectativa. Qual é o braço que nós estamos confiando, o nosso ou o do Senhor? É o que Deus estava dizendo para Gideão. Deus estava dizendo: Gideão, dê graças a mim, dizendo o Senhor a ele, porque esse momento eu estou com vocês para corrigir vocês. Porque a pior coisa que pode acontecer na vida de alguém é quando Deus não o corrige mais. A correção de Deus é sinal de uma coisa: que Ele não desistiu de nós. A correção de Deus é sinal que Ele continua a te amar. Quando Deus vai corrigindo você, deixa eu falar uma coisa para você: o não de Deus é muito melhor do que o abandono dEle. A correção de Deus é muito melhor do que a ausência dEle. Se Ele está corrigindo você, é porque Ele tem planos para a sua vida, é porque Ele não desistiu da sua história, é porque há projetos dEle para você. Não se preocupe se o momento não é para abençoar, se é para corrigir, é porque Ele tem projeto. Ele está te preparando agora para um tempo melhor dEle sobre a história da sua vida. Você pode dar glórias a Deus aí por isso? Primeira queixa de Gideão: como que a gente vai dizer desse tempo? Deus estava dizendo: Gideão, eu estou com vocês, mas o propósito agora não é abençoar, o propósito é corrigir. Segunda queixa, ele olha para o Senhor e fala assim: Senhor, quem sou eu? Porque a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor da casa do meu pai. Você pode repetir isso comigo? Diga: a minha família é a mais pobre em Manassés. Diga: e eu sou o menor da casa do meu pai. Israel tem 12 tribos que ocuparam o território. Quantas? 12. Só que 2 filhos de Jacó não ocuparam o território. Você se lembra? Levi. Deus não deu terra para Levi, mas Deus disse o seguinte: ó, eu serei a porção de vocês. E o segundo filho é José. Você não tem a tribo de José. Na verdade, os 2 filhos de José que se transformam em tribos, Efraim e Manassés. Mas quem havia nascido primeiro? Manassés. Quem havia nascido depois? Efraim. Então você pega as 10 primeiras tribos, são os 10 filhos diretos de Jacó. Sobrou 2 tribos. As 2 cabeças de tribo aqui, na ordem normal da cronologia, em primeiro lugar era para ser quem? Manassés, e depois Efraim. Mas você lembra da mão trocada de Jacó? A 11ª posição, que era para ser de Manassés, foi para quem? Efraim. E a 12ª posição, que era para ser de Efraim, foi para quem? Manassés.
Gideão está dizendo: Senhor, coloque todo Israel em fileira. Abra a última tribo, é a minha, Manassés. Se o senhor abrir essa tribo e for na família mais pobre, é a minha família. Se o senhor abrir essa família e for no menor, no filho mais moço, sou eu. Sabe o que ele está dizendo? Se o senhor colocar todo Israel em fileira de hierarquia, de importância, pode ir no último lugar. Sabe quem é que o senhor vai encontrar lá? Gideão. Ele está dizendo: eu não sirvo para o que o senhor está fazendo. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. O segredo não está em quem foi chamado. O segredo está em quem está chamado. Você pode celebrar ao Senhor por isso. O segredo não está em quem foi escolhido. O segredo está em quem escolheu. O segredo está em quem está falando, não em quem está ouvindo. O segredo está em quem está dizendo que é com você, não na sua realidade ou nas suas limitações. Na verdade, a gente tem que ressignificar aqui um conceito que a gente tem sobre ser herói. Quando a gente lê Hebreus capítulo 11, a gente tem ali aquilo que a gente chama da galeria dos heróis da fé. Qual o nosso conceito sobre herói? Nosso conceito sobre herói é meritocracia, sim ou não? Sim. Se você perguntar para alguém, por exemplo, quais são os maiores heróis do esporte brasileiro, dentro de tantos nomes que vão citar a você, vão citar dois: Ayrton Senna e Pelé. Alguém vai dizer: Ayrton Senna porque foi tricampeão mundial, Pelé porque também foi tricampeão mundial de Copa do Mundo em futebol. Porque o nosso conceito sobre herói é isso, que heróis são heróis pelo que eles fizeram. Quando você vê a galeria dos heróis da fé em Hebreus capítulo 11, nenhum daqueles homens são tratados como heróis da fé pelo que eles fizeram. Não foi Abraão que fez prover o sacrifício, não foi Moisés que fez abrir o mar. A força que Sansão tinha não era dele. A vitória que Deus deu a Gideão não foi por meio dele. Heróis em Deus são heróis não pelo que eles são capazes de fazer. Heróis em Deus são heróis pelo que Deus faz através deles. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: não tem a ver com a sua capacidade, com a sua articulação, aquilo que você pode bater no seu peito e dizer: fui eu quem fiz. Heróis em Deus são heróis pelo que Deus manifesta como poder através deles. O segredo não está em quem está sendo chamado. Se Deus está chamando você, ainda bem que você sabe que você não é capaz, porque é Deus quem vai à sua frente, é Deus quem abre as portas, é Deus quem te dará a ideia, é Deus quem fará tudo acontecer para a glória do nome dele sobre a sua vida. Você pode celebrar a Deus por isso. Gideão, se a sua queixa é quem você é, fique tranquilo, nunca teve a ver com quem você é. Senhor, o que o Senhor quer então que eu faça? Eu começo a concluir aqui. Deus diz: Gideão, você vai organizar uma guerra, organizar uma, e você vai dizer aos homens de Israel que eu me revelei a você, e que os que fizerem e quiserem fazer parte dessa história, que eles estão convocados. 32 mil homens vieram, Bispo Leidson. Quantos mil homens? 32 mil. É muita gente, sim ou não? Sabe qual é o problema? A Bíblia diz que do lado dos midianitas tinham 120 mil soldados. Deus olhou para Gideão e disse assim: Gideão, tem um problema aí. Parece que eu vejo Gideão olhando para Deus e dizendo: ainda bem que eu não fui o único que percebi. Tem muita gente do seu lado, Gideão. Muita gente, Senhor, muita gente. Porque se vocês vencem 120 mil homens com 32 mil homens, vocês vão dizer que vocês são muito bons. O que o Senhor quer que eu faça? Diga a eles que quem é covarde, medroso, quem não está com o coração na guerra, está liberado, pode voltar. Certeza, Senhor? Certeza. 22 mil homens voltaram.
Ficaram 10.000. Só que do lado dos midianitas tem quantos mil homens? Deus volta a falar com Gideão e Deus diz o seguinte: Gideão, continua tendo muita gente do seu lado. Porque o orgulho de quem venceu com 10.000 é maior do que quem venceu com 32.000. Mas eu vou te dar uma estratégia, Gideão. Leve esse povo para beber água. E repare o comportamento neles. Aqueles que se lançarem por inteiro às águas, eles já estão descartados. Mas aqueles que não se lançarem por inteiro, mas pegarem água com a mão, levantarem a mão e beberem a água como um cão bebe. Olha essa definição de Deus. Beberem a água como um cão bebe. Separe para o outro lado. Eu vou usar esses homens. Deus estava dizendo: gente, eu estou procurando pessoas que consigam beber a água do agora, mas sem se lançarem por inteiro diante da realidade do hoje. Gente que beba a água do agora, mas com os seus olhos livres, assim como a visão de um cão quando ele bebe água. O cão pode estar bebendo água, o focinho dele talvez pode até estar bebendo água, mas os olhos dele sempre vão estar livres. A estrutura do crânio dele faz a visão dele estar livre, independente da água que ele estava bebendo. Quando Deus diz: eu estou procurando gente que bebe água como um cão bebe, Deus estava dizendo: beba a água do hoje, mas não perca a visão do amanhã. Enfrente a realidade do hoje, mas não perca o cenário daquilo que está por vir amanhã. Deixa eu dizer uma coisa para você: você pode estar no meio de uma guerra, Deus está dizendo para você: não perca a visão daquilo que está à sua frente. Você pode estar desesperado, precisando de água, de socorro, de alívio, Deus está dizendo para você: beba a água do agora, mas não perca a visão daquilo que está por vir sobre o seu horizonte. A palavra de Deus diz para a gente que a nossa leve e momentânea tribulação, ela não pode ser comparada com o eterno peso de glória que em nós é de ser revelado. A nossa eterna glória vai ser muito maior do que a passageira tribulação. A tribulação, ela é leve e momentânea, mas a glória é eterna e pesada. Você pode estar diante do desafio do agora, mas Deus está te falando: levante a tua cabeça, enxergue o amanhã melhor que há de Deus para você, e Deus te ajudará, e isso tornará realidade sobre a sua vida. Você está entendendo isso essa noite? Levante uma de suas mãos aos céus e diga: Senhor, limpe a minha visão, me faça viver o hoje, mas diga: não deixe eu perder a visão daquilo que está por vir. Eu quero continuar a enxergar o amanhã. Permita Deus limpar os seus olhos. Permita Deus desatar a sua visão. Senhor, só 300 homens, não tem problema. Você começou sozinho. Ficaram 300 corajosos. Você pode repetir isso comigo? Diga: ficaram 300 corajosos. Mas quem foi o primeiro que acreditou? Gideão. Você pode declarar alguém perto de você aí? Levante uma de suas mãos, diga para essa pessoa: se você acreditar, diga: Deus vai trazer para perto de você gente que vai acreditar junto. Você está entendendo isso? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você: a sua postura vai definir quem está perto. A sua postura vai definir quem vai ser atraído. Sabe quanto que é 1% de 32.000? 320. Ele terminou com menos de 1%, 300. Deus está dando uma chave aqui para Gideão. Deus está dizendo: Gideão, o segredo não é ter muita gente por perto, mas é ter as pessoas certas. Você está entendendo isso? Eu estou dizendo em nome de Jesus: Deus vai deixar as pessoas certas perto. Deus vai usar a sua fé como termômetro para atrair pessoas que vão acreditar junto. Deus vai usar a sua capacidade de acreditar como um termômetro que vai trazer pessoas que vão sonhar junto. Quem começa sozinho, mas não desiste, não fica sozinho por muito tempo. Deus vai trazer gente para perto que vai estar batizada pela mesma coragem. Sabe qual é o segredo de Deus? Eu estou concluindo aqui.
A expectativa de Gideão estava no lugar certo. Você pode repetir comigo? Diga: a expectativa de Gideão estava no lugar certo. Em nenhum momento a expectativa de Gideão estava nos 32 mil. Tem uma lei áurea sobre a vida. Sabe aquelas leis centrais da vida? Uma das leis centrais da vida é: só há decepção onde há expectativa. Você pode repetir isso comigo? Diga: só há decepção onde há expectativa. Quem gosta de pudim aí? Levanta a mão. Imagina que você vai fazer um pudim. Aí você vai comprar 2 leites condensados, ok? Primeiro que você compra é daquela marca lá que está R$1,99, ninguém dá nada por ela. A segunda marca que você compra é a marca Moça. Qual pudim você acha que vai ficar melhor? Moça. Ou dependendo da mão, os dois. Se o pudim da marca que você não colocou expectativa ficar ruim, você vai se decepcionar? Não. Mas se o da marca Moça ficar ruim, aí sim. Porque decepção só cria num lugar onde há expectativa. É por isso que você tem que controlar as suas expectativas. É por isso que você não pode colocar a sua expectativa sobre pessoas. Em nenhum momento a expectativa de Gideão está em 32 mil. Gideão está dizendo: a minha expectativa está naquele que me encontrou sozinho no lagar. Está entendendo isso? Levante uma de suas mãos e diga assim: Senhor, me ajude a ajustar o foco das minhas expectativas. Senhor, são 300, são 300. É com eles, Senhor, com eles. O que o Senhor quer que a gente faça? Vocês vão para a guerra. Que horas, Senhor? Pela madrugada. A Bíblia diz que meia-noite eles atacaram. Carinhosamente, olha para alguém que está perto de você e fala assim: madrugada ainda é o melhor horário para vencer guerra. Mas o que o Senhor quer que eu faça? Vocês vão de madrugada, os midianitas vão estar dormindo. Quais são as armas que nós vamos levar? Lança? Não, vocês não vão levar lança. Vocês vão levar tochas de fogo. Senhor, nós vamos enfrentar 120 mil homens sem uma lança, sem uma lança. Qual é a segunda arma, Senhor? Espada? Não, vocês não vão levar espada. Vocês vão levar cântaros de barro. Senhor, qual que é a terceira arma? Escudo? Eu tenho a impressão que Deus disse: não, eu sou o escudo de vocês. Vocês vão levar tocha, cântaro de barro e trombetas. Vocês vão invadir o acampamento dos midianitas enquanto eles estiverem dormindo. E de uma só vez, vocês vão quebrar os 300 cântaros, tocar as 300 trombetas e acender as 300 tochas de fogo. Eu não sei se você já acordou com algum susto, mas multiplica isso pela tensão de você estar em uma guerra e acordar com um barulho de 300 cântaros de barro sendo quebrados, 300 trombetas tocando. E quando você acorda desesperado, você vê no meio do nada grito de guerra com 300 tochas de fogo acesas. Os inimigos pararam e os midianitas, o texto diz que eles pensaram: por certo, os filhos de Israel alugaram um grande exército contra nós. Nós mexemos com o povo errado. Só que aí eles usaram o orgulho da guerra. Eles disseram: será mais honroso nós cairmos diante da nossa própria espada do que da espada do exército inimigo. A Bíblia diz que pela madrugada eles começaram a puxar uns aos outros as suas espadas e ferirem uns aos outros, matarem uns aos outros. Deus confundiu eles. Pela manhã, quando o dia clareou, o exército do inimigo estava vencido, sem que Israel levantasse uma espada, sem que Israel precisasse de um escudo, sem que Israel lançasse uma lança sequer. Eu estou encerrando essa palavra, mas eu estou dizendo a você que não tem a ver com entender, tem a ver com obedecer. Não tem a ver com aquilo que a sua estratégia é capaz de resolver. É Deus que entra na guerra que você está lutando.
E eu estou profetizando essa palavra de Deus para você. Deus vai fazer inimigo destruir inimigo. Deus vai fazer problema consumir problema. Quando você perceber, todos os inimigos e as ameaças contra você já vão estar completamente lançadas ao chão. Você está enfrentando esta guerra em um período de noite. Parece que não há clareza, parece que está tudo escuro. Deus está dizendo: quando a luz raiar, o inimigo já vai ter sido derrotado. O Senhor já vai ter te dado vitória, te dado vitória, te dado vitória. Quem pode louvar a Deus por isso? Coloque-se de pé glorificando a Deus, se você pode, em nome de Jesus. As estratégias de Deus não tem a ver com você entendê-las. O Senhor está dizendo para você: não tem a ver com você compreender o que eu vou fazer. Seu papel é só obedecer. Tentar entender Deus é uma loucura, porque os caminhos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Tentar entender Deus é se preocupar de forma desnecessária. Deus, ele tem uma estratégia pronta, você só vai obedecer. E quando você perceber a recompensa da sua obediência, é o favor de Deus sobre a realidade que você está enfrentando. Você está entendendo isso? Eu quero encerrar essa palavra com a frase que eu disse a você no começo. Eu decidi acreditar. Você pode repetir ela? Diga: eu decidi acreditar. O que aconteceu com os 22 mil homens que voltaram? Não sei. O que aconteceu com os 9.700 homens que se lançaram por inteiro às águas? Não sei. Deus usou quem teve coragem. Deus usou quem acreditou. Deus usou quem entendeu que heróis em Deus são heróis não pelo que eles fazem, mas por quanto eles estão dispostos a obedecer. Está entendendo isso? Eu quero orar com você esta hora, mas eu quero orar debaixo da convicção de que um dia você verá que valeu a pena não ter desistido, que valeu a pena ter acreditado. As nossas guerras são vencidas não por nós, é Deus que guerreia elas por nós. Os dias vão passar e você verá que explicação humana não teve. Não teve. Lógica humana não teve. Não vai te restar dúvidas de que foi Deus que entrou na guerra. E os problemas se consumiram entre si. Os inimigos se devoraram e destruíram entre si. Vamos orar. Senhor, que a Tua palavra toque essa pessoa. Quem me ouve no auditório presencial, quem me ouve pelas transmissões, quem me ouve, ó Deus, pela gravação posteriormente. Que essa mesma graça do Senhor que está sendo derramada em nós toque o coração de quem ouve agora e gere fé para acreditar. Não deixe que haja, ó Pai, em nós espírito de desânimo, nem de fraqueza, nem de covardia, mas de poder e de ousadia. Senhor, remove do nosso coração toda dúvida, todo medo, toda incerteza. Deus, não deixa a gente considerar desistir como uma opção, mas assim como o Senhor encontrou a Gideão e confirmou os passos deles, encontra a gente. Honre a fé e a coragem de quem está acreditando. Deus, nos dê percepção e sensibilidade para a gente entender as movimentações do Senhor, para a gente não perder, ó Pai, só porque não tivemos uma manifestação clara e visível daquilo que era para ser feito, mas que o Senhor derrame em nós um batismo de coragem, para que se cumpra em nós o propósito que o Senhor marcou para os nossos dias. Eu quero conhecer, em pé como você está, eu quero conhecer você que está distante dos caminhos do Senhor, você que precisa recomeçar sua caminhada com Deus, sua vida com Deus. É o momento de você que está distante dos caminhos do Senhor e você que ainda não entregou a sua vida a Jesus, fazer uma decisão esta noite e começar a viver uma nova história em Deus.